que mais irrita você? YouTube. Youtubers. Se falar do YouTube, o que mais irrita é propaganda longa. Agora, um YouTuber. Pessoa que se propõe a falar uma coisa, ela falar outra, nada a ver. Pessoa que ela fala que não tem nada contra, falando que é uma merda. Ela fala assim, eu não tenho nada contra esses idiotas imbecis. O que me irrita no youtuber, acho que irrita qualquer um, é fazer aquela gracinha forçada. Tudo que é forçado não é legal. Verdade, Não, graça é forçada. Aqueles vídeos que o Derlei mesmo tava falando, quando o cara começa, e aí pessoal? E aí? Aqui é o fulano de tal. É mó clichê, todo mundo já fez isso. Pra que ficar imitando? Outra coisa é aqueles gameplay que o cara não sabe o que tá fazendo. Gameplay que o cara não sabe o que tá Ah, e o fazendo. cara não deleta os erros. Ele morre 3 vezes e no vídeo tem 3 mortes. Não, cara, gameplay é legal de assistir quando você sabe o que você tá procurando. Porque senão, cara, você vai assistir o gameplay, aí você quer saber onde tá um determinado item, aí o cara tá morrendo, tá falando tudo, e no título tá lá aquele item que você tava procurando. Isso é a coisa mais horrível do mundo. É, não tem o item. Aí aparece lá. Continuamos no próximo vídeo. Nossa, deve vídeo assim já? Vale. Eu já peguei. Eu já vi. E quando eu tava jogando Castle of Illusion ainda, e aquele remake do Xbox 360, eu queria platinar e faltava item. E eu procurava na internet lá os gameplays pra saber exatamente o nome do item que eu tava procurando, e o cara ficava caindo no buraco, ficava fazendo tudo o que precisava, menos achar o item que tava predisposto a encontrar. Puta, e tutorial de arquivo. Nossa, nunca funciona. Que é, não, ele é pegadinha. Você entra lá, ele é uma pegadinha. Tipo, você... Na verdade, esse vídeo ele tem 5 minutos, mas é uma música com dá um link pra alguma outra coisa. Tipo, toma, trouxa, além de você baixar o negócio pirata, você se ferra. Não, isso seria o Baixa o pior. Baidu. O pior tem, Baixa o Baidu. tem uma criança do outro lado falando. É, Isso tem é o pior. uma criança se te ensinando um negócio que você não sabia, que é o mais bizarro. Pelo menos você tem uma lição de humildade, né? Não, o problema é quando a criança não sabe, né? Você fica lá, não pode nem xingar ela, tá? Não, aí tem aquele tutorial que o cara também não sabe o que tá fazendo. Ele vai lá e erra. Não, então, é você que aperta o botão. Puta, não é isso. Você tá vendo aqui é porque eu não tô com o programa instalado ainda, entendeu? Por isso que não tá dando certo. Tá dando certo, nunca dá certo. A gente tava apanhando agora até pra pegar um gameplay com a placa de captura, justamente por causa disso. Eu não tava achando o driver e eu tava tentando baixar aqui e sempre vinha um vídeo, uma música ou alguma outra coisa de alguém que não sabia o que tava fazendo. Pô, cara, você não tem uma hertz? Eu sou o Paulo Carmen. Eu sou o Vanderlei Gomes. Eu sou o Eduardo Schmidt. Eu sou o clone e o meu Xbox tá cheio de formiga. God Last Vampire. É um jogo que ninguém jogou, né? Começa por aí. Ele era do Play 2. Play 2 que eu não tive, que eu pulei 2 gerações. Eu tive Play 1, depois eu tive Play 4. Olha. Fiquei só jogando Steam durante esse meio tempo, e MMORPGs, MOBAs, jogos de tiro e todos aqueles jogos de violência que não levam a lugar nenhum. É, e League of Legends, né? É. Eu ia estar. O que me chamou a atenção no blog, ele gerou muito conteúdo. Ele começou com um jogo, aliás, teve um jogo, teve um OVA, teve um maravilhoso live action, que você pode ver no YouTube. Aí ele teve 2 spin-offs muito bons também, né? O Blood Plus e o Blood C. É muito bom o Blood C, né? Sim. Blood? Ah, vingança, vamos chamar assassino de vampiro. Tem o DVD, acho que eu emprestei pra você. Você tem o live action? Tenho, eu emprestei pra você, a menina bonitinha. Você assistiu o live action? Eu assisti umas 10 vezes. Sério?
série. Então, bom, o jogo ele é interessante por si só porque ele é de uma categoria que a gente pouco tem por aí. Atualmente a gente tem. A gente vê pouco, mas agora ele começou a fazer sucesso. São os jogos com uma historinha por trás que você mais faz a querer entender a história do que ter uma jogabilidade em si. Exemplo de jogo que a gente tem hoje em dia com isso é o Walking Dead. Walking Saiu uma Dead, versão assim. Isso. Walking Dead não de tiro bosta, mas o que conta história. E você tem que seguir a historinha. Game of Thrones é nesse modelo. Eles chamam de storyteller ou novel game, né? Visual novel. Tem até classificação pra isso, né? Já não, desde sempre. Desde o Super Nintendo. E tem também o mais recente que está fazendo bastante sucesso com as menininhas e com os 2 marmanjos que jogam isso aí. Incrivelmente é engraçado isso, porque você vai buscar saber quem gosta disso aí. São poucos marmanjos. O Life is Strange. E você tem uma historinha que você deve seguir, e tem um gameplay que vai influenciar nessa historinha, mas o gameplay não é o foco do jogo, o foco do jogo é a história. No caso do Blood, ele foi diferente, porque a gente conheceu ele quando? Primeira vez? 2004? 2004, 2005? Bom, tem que ser depois da data de lançamento do Play 2. Então, mas o Play 2 o jogo ele é de 2001, o OVA também é de 2001. Ele tem uma história principal que depois o autor ele foi usando ela de spin-off para um monte de coisa. Tanto que o OVA tem a ver com o jogo. O anime Blood Plus não tem nada a ver com o jogo nem com o OVA. O Blood C, esse que é muito bom, excelente, eu recomendo para você que quer acabar com a sua vida, fica chateado. Não tem nada a ver com nenhuma das outras histórias. Na verdade ele não é ruim, ele é uma merda. Quando se você for relacionar uma coisa com... Você assiste uma coisa e vai assistir outra relacionada com aquilo, não tem nada a ver. Isso daí pode ser decepcionar, entendeu? É a mesma decepção de você ter assistido aquele Street Fighter desenho que passava na Globo. Não aquele anime que passava no SBT de manhã, mas aquele Street Fighter do desenho da Globo. Que a Chun-Li, os caras saem com aquela roupa... Que o Billy era o chefe? Isso, esse mesmo. É a mesma decepção. Porque você pega uma história boa, um Blood, aí você vai e joga ele em cima de uma plataforma e de um contexto ruim. É a mesma coisa, né? Porque quem assistiu aquele Street Fighter o bom, né? Assiste essa desgraça, tá até não ser de bom. Street Fighter bom, vocês estão falando o Victory? Passava no... Na Globo também. Isso. Não era na Era Globo, no SBT. Porque você tem o bom, o ruim e a história base. Se você pegar essa história base e jogar num formato bom, tudo fica bom. Agora você pega uma história boa e joga num formato ruim, já sabe a decepção que você tem. Não. Sai o filme. Mas não vamos entrar nesse assunto, não. Vamos voltar. É só pro contexto da decepção. Mas vamos voltar pro Blood. Blood C. Ele tem a saia, ao invés de lutar contra vampiro, ele luta contra uns demônios estranhos, mas parece umas aranhas, parece um tipo de Pokémon. Não, é porque não dá pra definir exatamente o que é. Ela luta contra um trem com carne, que comia pessoa, todos os monstros comem pessoa. Fala umas coisas estranhas, né? Sem fazer spoiler, é isso. Não, pode fazer spoiler. O negócio é de 2001, a gente tá em 2015. Spoiler não tem mais spoiler aí. Spoiler a gente vai ter aqui, isso é inevitável. Bom, o Blood Last Vampire, ele... Como o próprio nome fala... O Blood... Ele envolve vampiro, certo? Sim. Mas não é um vampiro convencional. É um vampiro totalmente diferente. Aliás, o vampiro... Ele chupa sangue? Não, come. Come sangue? Ele come pessoas. Ele chupa sangue também, mas ele se alimenta das pessoas. Não só do sangue. Na verdade, ele é um vampiro japonês, né? Ele não tem nem a forma de um vampiro convencional. Normalmente, o vampiro convencional ele é um ser humano, certo? Tem as presas compridas, vai lá, pega a pessoa, morde, morre, e a pessoa morre e suga o sangue dela inteiro, certo? Nesse caso do Blood, ele é um monstro. Eles denominam como Chiroptera. Seria um meio termo entre
humanoide e um morcego. Só que ele tem uma forma bizarra, de 3, 4 metros de altura. Ele- Deformed, né? Ele tem poder de transformar outro humano em vampiro? Primeiro vocês têm que dar uma olhada de qual Blood vocês estão falando. Blood Porque a Last história, Last Vampire. a história ele varia, entendeu? Aí que vem a grande sacada. Ele gerou tanto conteúdo do Blood Last Vampire que a história ele se permite variar desde do contexto da mecânica básica da transformação ou do conceito do ser que eles estão caçando, desde a personalidade da personagem principal, né? Pra começar, quem que é o personagem principal do Blood? É a Saya, certo? Podemos entender assim? Não. Não? A Saya ela não é protagonista no próprio desenho dela. Nem no desenho, né, no caso. Ela não é protagonista nem no desenho de longa duração, né? Seria o OVA, né? No live action. Ela seria o personagem secundário. O personagem principal no OVA era uma mulher, acho que ela é enfermeira, né? Sim. Então ela que é o personagem principal. A Saya não é protagonista no próprio desenho. Isso é uma maneira diferente de contar a história, porque quantas histórias assim puxando rápido. No Plus, né? ela é a protagonista. Ela tem essas variações do Blood Plus, Sim. Blood Last Vampire OVA, né? E o jogo também. No jogo ela também não é protagonista. O protagonista seria você controlar você. O protagonista no jogo tem um nome? Não. Não. Quem são os personagens que a gente encontra? Bom, primeiro você encontra a Saya, né? Depois você encontra mais duas meninas, né? Uma loira e uma morena. No caso é a Ruri e a Toco. A loira seria a Toco e a morena é a Ruri. Julia é Júlia, né? Seja lá. Não sei. O jogo só tem japonês, não dá pra falar o que é. Bom, por que ninguém jogou esse jogo? Vamos lá. Ele não foi traduzido nem para o inglês. Nem pro inglês? Pra nenhuma língua. Pra nenhuma língua. Ele ficou só no Japão. Só quem foi no Japão ver, viu. O anime não, o Meu OVA, primeiro né? contato com o Blood foi esse jogo. O primeiro contato com o Blood foi esse jogo. Sim. Mas explica um pouquinho mais como que é esse conceito de vampiro canibal que não transforma outras pessoas em vampiro. Então, essa é a parte do mistério do Blood Last Não Vampire. fala a origem de nada. Não fala a origem de nada. Simplesmente. Às vezes a história, quando ela não te fala as coisas, ela é legal porque ela não te fala as coisas. Você fica você quer ter curioso. teorias, né? Exatamente, você cria teorias pra Simplesmente a saber o que Saya acontece. ela caça os vampiros. Com uma espada, certo? Ela não fala a origem dela. Só fala relatos que ela esteve em vários lugares. Tempos passados? Ou... No passado. Aparentemente ela deve ter mais. Primeiros relatos dela aparecem mais de 600 anos atrás. Bastante tempo. Pra não ter explicação. Uma Wolverina, né? Teoricamente. Bom, na história os caras vão revelando aos poucos algo dela. Só que parece que o projeto ficou meio abandonado e depois fizeram o C e parece que foi se perdendo, né? Qual que é a empresa responsável pelo jogo do Blood? Ele é exclusivo do PS2, tá, jogo? Bota exclusivo, põe na tela exclusivo. Que dá Muito que exclusivo. deu trabalho pra fazer. Bota exclusivo. Tem uma empresa muito foda no Japão, que é a IG Produção. Ela basicamente trabalha com animações. Ela cuidou do Ghost in the Shell. A IG, ela, na verdade, ela é uma empresa de animação. Ela tem uma porrada de anime na conta dela. Tá? Se você acessar o site dela, você vai ver que o que ela mais faz é séries. Inclusive... Como que chama aquele? O pessoal gosta pra caramba? Ghost in the Shell. Se deixar era bom. Sakura Wars. É bom também. Também. Tales of Destiny. Tem Cheguei a ver só a apresentação dele. Tale of Destiny é o Tem é o primeiro jogo de RPG de Super NES que é cantado. Então, ela tá por trás de todos esses jogos, mas ela não é uma produtora de jogo. Ela faz animação. Então ela tem também bota na conta dela Ace Combat. Então ela deve ter tentado Tekken abraçar o 3. Blood sozinha, né? Por isso que ficou um story game.
Na verdade, procuraram ela porque era um story game. Pelo que eu entendi, que eu consegui ver, né, do Blood, ela é uma idealização da IG Produção mesmo. Só que aí a Sony, por ser exclusivo da Sony, a Sony botou alguma first party lá, algum estúdio deles estava parado para fazer esse jogo. Porque era um jogo simples. O gameplay como é que era, Eduardo? Era basicamente uma história passando na tela, certo? Aí ele te bota numa sinuca de bico. Ou te faz uma pergunta teoricamente irrelevante. Ela só fez as cenas, a Sony fez a mecânica do jogo. Que a mecânica também não era nada complicada, né? Aí que tá a questão. Ela não era nada complicada teoricamente. Porque na muitas língua, coisas né? no jogo... Na sua língua, né? Teoricamente complicada, né? Porque jogar em japonês sem saber... Realmente, porque você ia seguindo pelo que estava acontecendo na tela, você ia deduzir o que estava acontecendo. Mas ela não era complicada assim. Porque mais pra frente no jogo você acaba descobrindo que você tinha que fazer muita coisa complicada que você não esperava que tinha que ser daquele jeito. Então, aí que tá. Você tem que responder as questões. Então, a questão... Você tem tempo, você tem que responder corretamente, tá em japonês. Uhum. Aí mesmo você não entende japonês, vai por tentativa e erro, certo? A questão da mecânica você tem que... outro detalhe que você falou. O que você faz nos primeiros minutos de jogo influencia o que vai acontecer no final do jogo. Tentativa e erro, você vai ter que recomeçar o jogo, desde o começo, e lembrar onde você errou num jogo totalmente em japonês. Os jogos mais recentes, eles têm essa mesma mecânica, né? Você vai lá, você pode tentativa e erro. Mas o que mais pode acontecer? Você voltar um save um pouco atrás, porque hoje em dia tem save pra tudo, né? Não, você volta mais ou menos Na verdade, você vai fazer o save e vai voltar na parte que você não pode mais mudar nada. Então ele muda, o começo do jogo muda completamente no final. Sim. Quantos finais são possíveis fazer? Eu não sei exatamente, mas são dúzias de finais. Dúzias de finais? Sim. Não, astral você simplesmente morre. Comparando a quantidade de finais, é mais ou menos igual ao Silent Hill? Silent Hill são só 4 ou 3 finais. A primeira, normalmente nas demais, né? Todas. Eles não colocam tanto final. Sempre tem um final de Alien, né? Não é de Alien, pode se considerar Alien. Só recapitulando então, é um jogo de história em japonês sobre vampiro canibal com origem não definida. É isso? E a história vai rolando o que vai acontecendo. Exatamente, aí você vai ficando curioso, porque cada vez vai... É tipo assim, quando você é criança não sabe ler, que você só vê as figuras. É mais ou menos isso. Eu joguei assim, foi por dedução, né? Não é que nem ter jogado Final Fantasy VII em japonês, você sabe? Eu passei por isso. Final Fantasy VII vocês jogaram em japonês. Eu joguei em japonês. Deixa esses caras jogaram, né? Porque eu só tinha em japonês. Né? Entendi. Mas aí vocês jogaram em japonês e conseguiram jogar de boa. Verdade. E o OVA do Blood? Tem a ver com o jogo? Não, ele não... qual jogo? O jogo Last Vampire. O Last Vampire. O OVA tem a ver com o Last Vampire? O OVA Vampire? Last Vampire. Sim, porque faz parte da cronologia. Porque são franquias diferentes, né? Blood Last Vampire, Blood Plus, Blood 6. Não, ele faz parte da cronologia. Aparentemente na Primeira ou Segunda Guerra. Tem que fazer pesquisa, né, sobre isso. Eu não lembro exatamente. É durante a Primeira e Segunda Guerra, a história. No jogo, né, lá para ano de 2008, por aí, 2000 e alguma coisa. E a saia é a mesma saia. O jogo seria no futuro, então? No futuro não, seria atual, porque o jogo saiu mais ou menos nessa época. Eu não sei exatamente a época, é aproximadamente entre 2008 e perto da atualidade, contemporânea. Perto da atualidade. O jogo saiu mais ou menos nessa época. Então ele seria como se fosse falar de hoje, mas como o jogo já é antigo, então ele não é da atualidade, porque já passou um tempo, né? É contemporâneo. Se você tivesse que resumir o OVA do Last Vampire... Pra falar a verdade, o OVA eu só joguei, o OVA eu só assisti por causa do jogo, porque, como fala, achando a história interessante que fui investigar mais a coisa sobre a saia. No caso do OVA, o que é a grande característica do OVA? Ele
é um desenho bonito, tem boas animações, tem uma gama de violência razoável, né? Mas fora isso daí é uma história, ele não revela quase nada, né? Ele não faz grande revelação, ele só coloca mais mistério, né? O grande fator, então, é que ele deixa você curioso. Ele só vai deixar curioso. Mas aparentemente eles não fizeram mais nenhum projeto, né? Daí que entra no caso do Plus. No caso, se for ver o Last Vampire, ele morre aí, entendeu? Porque o Last Vampire, o Plus, a gente pode considerar ele como um spin-off, né? Porque ele muda completamente o rumo da história. Ele dá um reset na história, certo? Só pega os mesmos conceitos que ele já tinha usado no jogo. No caso, o conceito seria a Saia, a caçadora de vampiros. O conceito é uma menina com uniforme de escola que caça vampiro com isso na base da paulada, da espadada. Bom, vamos lá para a história do jogo, do que a gente entende que seria o parte principal, né? Você começa lá o dia como um dia qualquer. O carinha lá, o personagem, que até onde eu entendo, ele não tem nome, certo? Esse modo é tipo o protagonista, né? Seria pra você se inteirar na história. Pra você se inteirar, os seus olhos... Você é você mesmo e a história tá se passando, é isso? Bela definição, você é você mesmo. Você acorda de manhã, né? Sai, toma café, conversa com o pai, né? Eu não sei exatamente o que ele fala, né? Eu deduzo apenas. Ele fala sobre que vai pra biblioteca, né? Tal. Biblioteca não, livraria. Tal. Ele precisa ir pra uma livraria. É como se diz, coisa trivial, né? Em todas as possibilidades de linha narrativa, ele vai pra uma livraria, certo? Aí é aquele negócio que ele, no caminho, né, ele encontra a Saia. Certo, e ela dá um grito estéreo. Sim, ela grita que é tudo mentira, alguma coisa assim. Tudo que mentira. Aí já começa a coisa cabreira, você não sabe o que é tudo mentira. E a violência? Quando começa a violência? Pode começar, aí que vem a sacada do gameplay do jogo. Como ele é um jogo de opções e diálogos, a violência pode começar a qualquer momento a partir desse instante que ele encontra a Saia. Sim. E ali você tem alguma Então, nesse caso já começa tipo tudo o processo do jogo que seria de diálogo de seleção de decisão, né? Cada diálogo marca uma decisão, cada decisão tem uma consequência. Pergunta alguma coisa, você responde a opção que são dadas. Certo. Você não consegue descaracterizar o personagem. Então, depois que ele encontra a Saia, você tem algumas opções. As opções te levam a onde? Na verdade, o protagonista ele pensa muito, né? Ele fala muito. Que é a forma que ele vai te contando a história através dos pensamentos dele. Isso Sim. acontece no Life is Strange também. Como você está muito tempo parado, a menina ela fica pensando o tempo inteiro. Né? Não, o pensamento já influencia no que ele vai responder. O pensamento dele já influencia Sim. no que ele responde. Complexo esse jogo, hein? Bem complexo. Não, é que aquele negócio, eu penso, eu vou pra direita ou pra esquerda? Life is Strange ela só fica pensando assim, nossa, o que aconteceu hoje, não sei o que lá. Só pensamento não leva a lugar nenhum. Então. No caso, o que ele fala é aquela coisa. Eu vou pra direita ou pra esquerda. Se ele falar, no caso ele estaria perseguindo alguém. Ele fala, eu devo ir pra direita ou pra esquerda. Se ele virar pra esquerda e a história, o que tiver acontecido estiver pra direita, você não vai ficar sabendo. No Life is Strange isso daí é irrelevante. No Life is Strange você controla o personagem com direcional. No Blood você controla também? É praticamente só como um jogo de texto e ele... É uma animação seguida de textos, decisão tomada por texto. Dependendo das suas decisões, isso altera o que acontece lá pra frente. Seria um jogo novela, Não, assistida, um anime interativo. Um anime interativo. Interessante. Isso não é novidade que já tinha no Play 1, a gente acabou descobrindo. Esse foi o primeiro jogo que você descobriu do gênero? No caso, não. Não. Tem até de Super Nintendo. Eu chamava Tem esse Super jogo. Nintendo esse gênero? Tem muito. Pior que tem. Eu chamava esse tipo de jogo Super de Broken Nintendo, Sword. Mega Drive. Você chamava esse jogo de Broken Sword? Eu chamava esse estilo de jogo de Pode Broken crer. Sword. Que foi o primeiro que eu vi do gênero. Foi o primeiro que você viu. Bom, o primeiro eu nunca tinha ouvido falar, porque eu sempre fui aquele jogador besta. Jogava Resident Evil, League Eleven, Need for Speed. E Tomb Raider. Nem Tomb Raider achava uma merda. Continuo achando, né? Inclusive. É por isso que eu não gosto de você. Não. Nós passamos
meses tentando salvar ele. Os caras falando mal de Tomb Raider. Não, tá estragando tudo. Não, eu tô falando que eu não gostei. E eu achei uma merda. Isso não faz o jogo uma merda, faz uma merda pra mim, né? É igual você gosta de Sombras de Mordor, eu não. Exatamente. Então, quer dizer, é o cara do contra. Esse cara é o cara do contra. Não dá atenção pra ele, não. Aí, beleza. Você tá andando na rua e encontrou a saia. Ela fala que é tudo mentira. O que tem de progressão a partir daí na história? Então você já pode, você seleciona, já aparece a opção, ele agacha no chão e aparece a opção lá, ele fala assim, ele está sentindo muito frio ou que ele está sentindo muito calor. Se você usar, no caso a barra, né, que chamava BSS, né? Se você usar a barra do BSS, no caso, ele dá uma rolagem de tempo, né? E é como se fosse um lampejo, né? Uma ideia que você tem na hora. Quando você tem essa ideia na hora, é que nem você, é aquela ideia que você tem na hora, sabe? Então, se você usar essa barra, ele simplesmente levanta e corre atrás da saia, né? Além das opções que você tem de texto, você tem isso daí que você usa no meio da cena e ele ativa por, acredito, uns 3 segundos. Durante aqueles 3 segundos, ele altera a ação que ele vai fazer, independente daquelas que você tem para escolher. Seria uma ação seria uma ação além daquilo. Já que a maioria das coisas é sim ou não, você aparece uma terceira opção, só que ela não aparece em texto. Você tem que deduzir onde que vai aparecer essa cena. Então é meio que no instinto. É por instinto. É uma coisa que coloca no meio do jogo. E ele não dá nenhuma indicação na tela que isso vai acontecer. Não tem um sentido aranha, vai? Não. Você tem que descobrir no... Ele tem algumas partes que aparece um som de um riso, mas ele só aparece depois que a ação passou. E depois você descobre isso. Então, Aí você joga de novo e tem. você tem que jogar de novo e decorar aquela parte, exatamente a parte que aconteceu aqui, para usar esse poder especial, essa opção especial no caso, né? Aí ele encontra a saia, ele fica lá. Então, aí já começa assim. Na história, o que vai mudar? Dependendo da opção que você tomar. Você pode ficar tanto no chão, pode correr atrás da saia, Ou pode fingir que nada aconteceu. aí é tudo se. O que, dependendo do que você fazer, vai mudar a história. Ela fala, ele vai atrás da saia, ele vai fazer isso, vai aquilo, não. Depende do que você escolher agora. Isso logo no começo do jogo. Sim, então ele é um jogo que não tem linearidade nenhuma. Não, ele é totalmente... Apesar dele ser um anime que vai correndo... Na verdade, assim, ele tem a linearidade. Você que determina qual a sua linearidade. Sim, E dá pra morrer nesse jogo? é o que mais você faz. Mas morrer de game over? Sim. Ele não fala game over. Ele fala... You are dead. Ele considera como um final. Então você multiplica aí pra uns 50, 60, 70 finais. Sim. Por aí. Qual é o final bom do Blood? O que acontece? O final bom é subjetivo, certo? Porque se você tem várias linhas narrativas, teoricamente você não chega em nenhum lugar. Ele não tomando a decisão, por exemplo, de não seguir a saia, ele encontra 2 personagens diferentes. Certo? Ele te leva nesse caminho dele, vamos dizer. Ele acordou de manhã um belo dia e disse que tinha que ir na biblioteca, na livraria. Aí ele encontra a Toko e a Aruya. Aí você já começa aí com 2 opções também. A Toko ela se aproxima, a primeira Aruya ela levanta ele, né? Fica no chão. Dependendo da opção que você escolher. São 2 personagens totalmente diferentes uma da outra, certo? Sim. E obviamente você é levado pelo que te... O jogo, como ele é tudo em japonês, você vai deduzindo pelas cenas, né? Sim, mas você é meio levado pelaquela que você mais se influencia, vamos dizer assim. Depende, você gosta das duas. Você gosta de loirinho ou gosta de moreninho? É. Difícil escolher, né? Dependendo das opções que vocês escolhem, né? Você escolhe, você leva a um caminho. E esse caminho, ele altera tanto que você chega a não ter nenhuma relação com o outro caminho que você escolhe. Entendeu? Se você não passa, se você vai por um lado, você nunca vai ficar sabendo de outra coisa. Sim, é exatamente isso que acontece. Tipo, você não sabe de uma coisa que você não viu. O seu ponto de vista é o personagem. Se você vai pra... Se você segue a Toko,
você vai para um restaurante. Se você segue a Arúria, você vai para um parque de diversões. Outro detalhe, se você, antes do começo do jogo, quando ele está andando sozinho, ele lembra que ele esqueceu a carteira. Se você tem a opção de voltar para buscar a carteira ou não. Se você não buscar pegar a carteira de volta, você não pode ir com a Arúria no parque porque você esqueceu a carteira e não tem dinheiro para pagar a entrada. É isso daí que muda no jogo. Completamente. Então você não tem a cena do parque, não Por isso que não dá pra falar exatamente do final lá. Aí você tem que falar que final você tá se referindo. Se ela esqueceu a carteira, de quem ele seguiu, de quem ele foi atrás da primeira vez, então você tem que definir o caminho que você vai seguindo pra eu falar sobre o final. Porque tipo, ele abre um leque, né, de informações e você tem que falar qual caminho que você seguiria pra falar o tipo de final que ia dar. Tipo, todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E você escolhe um pra ir. Sim. A mesma coisa quando você, por exemplo, você fala, eu vou na casa da minha avó. Não, primeiro eu tenho que passar na minha mãe, depois ficou tarde demais pra você ir na casa da sua avó. Então, aí você fala, então o que aconteceu na casa da avó? Segundo o seu ponto de vista, você não sabe, porque você não foi lá. É isso que acontece no jogo. Bacana. Acontece na vida, acontece no jogo. No caso do jogo. É a mesma coisa que você fala, se eu tivesse feito tal coisa, teria sido diferente, né? Mas esse se é muito relativo. No jogo, ele dá a opção de você depois voltar e refazer a história. Então você vê o que aconteceria. Então, o que eles falam de fator de replay, no jogo ele tem uma porrada. Sim, exatamente. Por exemplo, se o fator de replay do Shadow of Mordor, você vai lá, você fica matando orc infinitamente, fazendo capitão, matando os capitões. Daí depois eles lançaram, isso enche o saco, lançaram o modo de você fazer uma conquista lá, matando diversos capitões, diversos chefes. Esse é o fator de replay do Shadow of Mordor. Fator de replay do GTA V. Você terminou o jogo, você pode fazer todas as missões de novo. Fator de replay do Blood, então, qual história você quer saber. Você quer saber a história de um personagem, de outro personagem. Não dá pra você alternar, né? Você faz É isso daí, o jogo ele tem uma profundidade muito grande, uma gama de informação muito grande, né? E influencia muito no que você faz no jogo. Logo no começo vai influenciar o que vai acontecer no final. Totalmente. E tanto que os erros que você comete no começo do jogo podem influenciar de você não conseguir chegar no final do jogo. No final, no caso, um final completo, né? Um final mais completo. Você vai terminar o final, mas você vai ver que tá faltando coisa. A história fica vaga. Imagina você tá assistindo Naruto, ele morre no meio do episódio e fica por isso a história. Você fica curioso, sabe o que aconteceria se ele não tivesse morrido. Então, acontece isso. Ele deixa vago, né? Muitos detalhes ficam vagos. Mas e gosto pessoal? Qual que foi o desfecho de história que você mais gostou? Eu não posso afirmar isso daí porque, tipo, uma história completa a outra. Se você falar, eu gosto mais... É que nem você falar, você gosta Você gosta por exemplo, de hambúrguer. Mas gosta mais de batata ou de estudar? Não. No caso do... Você fala assim, você gosta do hambúrguer. O que é um hambúrguer? Né? Tipo, ele é o pão com a carne e tal. Mas se você jogar o jogo um final, você chega na carne. Outro final, você chega no pão. Você não vai resumir o jogo, você não vai encontrar aquele hambúrguer. A resolução total, só no final. Só depois de você estar dando replay e visto toda a história inteira dos todos várias os lados. perspectivas. O final que eu gosto mais foi o final que deu mais trabalho, certo? Só que o final ele não revela todos os... Eu não consigo afirmar, pra falar a verdade, o final que eu mais gosto. Porque tipo, tem um final que você faz com o seu pai, faz com a Lúria, tem o final que você faz com a Saia, tem o final que você faz com a Toko. Aí você vai falar qual que você gosta mais, então é meio difícil você falar. Porque você corta uma parte da história. Porque você vai perder uma parte da história. Porque se você escolhe, por exemplo, naquele começo ali, seguir a Toko, você vai para um restaurante, ela conversa, tem que ficar fugindo dela, ela fica tentando te matar a todo momento, certo? Sim. Porque a Toko ela é uma psicopata. Não é psicopata, no caso Ela tá pela o que sobrevivência, acontece? né? A Arúria é aquele personagem gentil
ela é meio assim, ela vive o momento, né? Ela é gentil, ela vive o momento. A Toko, ela já é misteriosa. Tanto que quando ela vem falar com você a primeira vez, a pergunta que ela faz: você já matou alguém? É uma pergunta super legal de você receber domingo de manhã. Então, dependendo do que você responde, se você fala que ela pega você na mão e vaza. E puxa você. Se você falar que não, ela simplesmente fala assim: ah, é verdade? Então, Lúria, eu deixo com você. Isso daí já influencia tudo. Já mudou completamente o rumo da história. Já muda tudo. Entre e não. Sim. O jeito que você responde altera. Aí se você segue o traçado da tua. Sim. Então, aí é aquela coisa, falar qual personagem você gosta mais. Eu gosto da Lúria, mas a Toko, ela é muito misteriosa. Você fica tentando saber qual é a dela. Qual que é a dela? E ela, por causa que é dois tipos de personagens diferentes. São personalidades? São personagens distintas. Então você desperta a curiosidade da mesma forma, você tem um certo apego por eles, né? De certa forma. Então você não consegue definir exatamente o que era. Então sempre levar pro lado pessoal. Você queria namorar com quem? Você queria comer quem? Entendeu? Só se você levar por esse lado. Mas em questão de história, é difícil saber. Entendeu? O replay faz parte do jogo. Sim, você é obrigado a jogar várias vezes. Tem personagens. Você pode fazer final com personagens secundários? Tem personagens secundários. Secundário assim, não coadjuvante, é secundário. Como a gente pode dizer? Aquela pessoa que fica no fundo da gravação? Sim. Vanderlei. Não. Não? O Vanderlei tá no fundo da gravação. Como é que chama aquela pessoa que fica no fundo da praça nossa ali, Vanderlei? Coadjuvante. Não é coadjuvante, figurante. Você pode fazer o final com figurante. Não seria exatamente figurante, mas seria um coadjuvante assim. Bem Godines. Bem Godines. Como se fosse o Godines. Parece uma vez só e todo mundo lembra. Não, e não acrescenta muita coisa na história, que é o tal do jornalista lá que você encontra no metrô, certo? Então, se for analisar por esse lado, no caso do jornalista, ele sabe outras coisas sobre Os Chiroptera. Na verdade, ele que faz a maior parte da investigação, então de certa forma ele sabe muita coisa. O problema é que ele não leva nenhum caminho a um final agradável. Geralmente com finais relacionados a ele é geral que você morre. Porque ele sabe, ele descobre mais ou menos e ele parece que ele quer o poder desses vampiros. E ele descobre que você tem relação com isso, então ele simplesmente fala que precisa do seu sangue e te mata. Final triste. Então, você não tem muita coisa que fazer, simplesmente você sabe que ele sabe muita coisa sobre os vampiros e ele fala que precisa do seu sangue. E o que acontece? E ele dá um jeito de te matar. Ele não dá um jeito de matar, ele te mata. Não é um final que eu gostaria. Então, você tem que manter distância nele, mas pra você saber mais parte do enredo, você tem que levar a fazer o final com ele também. Como é que você vai saber que ele sabe tanta coisa se você não fez no replay? É exatamente isso. Eu acho o Glória super relevante, porque ele, diferente dos demais, por exemplo, se você pega um Life is Strange, ele te promete mundos e fundos de que você volta pro passado, certo? Pode fazer coisas inimagináveis, mas no fundo você tá seguindo uma linha só. Você muda uma coisinha aqui e outra lá. Pode morrer um personagem aqui, como é uma coisa atual, a gente não vai dar spoiler, né? O personagem ele pode morrer, mas depois ele some da história. Morreu ou não, ele não faz parte mais da história dali pra frente. Ele não aparece mais. No Blood seria assim, se o cara morrer e você não conheceu ele, você não sabe quem é, não conhece, não morre um monte de gente por aí, não é bem isso? Seria diferente, vou sentir falta daquela pessoa que morreu. Não, se o Victor morrer, você vai sentir falta dele? Então. Isso que eu tava falando. Ou seja, você não vai saber se morreu. Então, se o cara morreu, eu nem sei quem era mesmo. Se você está ouvindo isso em áudio, se você se chama Victor, a gente se importa com você sim, tá? Verdade, Victor, não morra, Victor, escute aí.
Ele foi relevante por causa disso. É um jogo bom, vale a pena todos os replays, todos os finais de todas as personagens. Sim, porque você tá desenvolvendo a história, você fica curioso e não deixa de ser no final de uma boa história com muito conteúdo. Principalmente pela sequência, se você fizer a sequência do final mais difícil. O final mais difícil você tem que passar por todos os personagens sem se entregar basicamente a nenhum. Na verdade, você faz uso de todos, né? Menos no repórter. Também. Ele vai influenciar no quê? Na sua história que você Conhecimento tem. da No história. Quanto mais conhecimento, mais rica fica a história e mais divertido fica o... Porque, queira ou não, ele é uma zica, né? Né? Se encontrou ele, corre. Mas você vai ser obrigado a pelo menos falar com ele uma vez pra você, né? Como é que você vai saber que ele é? Então, isso que eu tava falando pra ele. Daquela do negócio de morrer. O cara pode morrer, mas você não sabe. Você não conhecia, só tem um cara no chão, coberto com plástico, mas você não conhecia ele. Vai ser indiferente pra você. Você vai embora. Agora, se você conhece o cara, você fala, por que o cara morreu? Será que ele tinha razão? Sobre os vampiros, sobre isso? O jogo fala muito também de um tal Senhor das Trevas, né? Alguma coisa assim. Senhor da Escuridão, Senhor das Trevas. Senhor das Trevas, Senhor da Escuridão, o que é isso? Isso daí ele é personificado por uma voz que fala na mente das pessoas, teoricamente. Não fala exatamente por que algumas pessoas ouvem isso daí. Algumas pessoas ouvem, quem ouve? No caso, o protagonista, a Saia, a Toko e a Aruria. Ou seja, todo mundo ouve. Todos os personagens principais da história. No caso, que estão relacionados a isso. Tem alguma peculiaridade quem ouve? Bom, no caso, a pessoa ela teve... não fala exatamente, mas as pessoas tiveram um tipo de trauma, alguma coisa, elas começaram a ouvir a voz que dizia que iria protegê-lo, né? No fundo... Daí cada personagem ele tem a sua história relacionada a isso, a voz, né? No final das contas, todo mundo é Giraptera. Então, geralmente quem você acha que é, não é, e quem você acha que não é, é. Esse é o grande explode-cabeça da história. Sim. No caso, quem você primeiro, você não sabe nada sobre o jogo, você acaba morrendo, né? Geralmente quem você descobre que é primeiro é Giraptera, É quem te mata. é quem te mata. No caso, a primeira morte que eu tive foi a Toko que me matou. Ela simplesmente pega num beco, passa 2 bêbados e fala, opa, esses jovens aí tem que aproveitar a vida e tal. Não, na verdade Ela te chupa num beco, mas não do jeito que você queria. Ela te chupa num beco, te chupa num restaurante. Ela te acha gostoso. Resumindo, ela te chupa igual um Pirulito de perigo. de pique. De uma forma negativa. Né? Dependendo das opções que você escolhe, ela não te mata, entendeu? Então, essa coisa de você ficar morrendo vai revelando o plot. Sim. Na verdade, todo mundo é um Giraptera, afinal de contas. Sim, Até que se prova o contrário. Naquela coisa da novela do Record dos Mutantes, onde todo mundo é mutante, né? se você não é mutante, você é minoria. Smallville, só Todo dois mundo é Lane. super-herói. Todo Smallville, mundo tem todo mundo é superpoder. super-herói e tem superpoder. Né? Lá como você tem apenas 4, 5, beleza, dá pra aceitar. No final das contas, eles estão envolvidos, né? São os personagens principais da Não, novela. existem outras pessoas e eles estão. Personagens estão envolvidos diretamente na trama. Mas não é tipo uma cidade que todo mundo é. Então é isso mesmo, os O que personagens acontece? influenciam. No caso da Lúria, o fato de você ouvir a voz e ela também, ela se identifica com você. E ela quer ir pra onde você for. Aliás, ela quer pra onde ela ir que você vai com ela. Te carregando pelo braço. Sim. O final, vamos dizer assim, o grande finale, aquela coisa. Não tem o final verdadeiro ou o final que você gosta mais, aquela coisa da sua opinião. A minha é diferente. Todos os finais que eu vi, que eu mais me identifiquei, foi com o final mais difícil de fazer. Sim. Mas aí você já tem que ter o conhecimento das outras coisas anteriores, né? Pra fazer Assim, esse você tem que final. saber os outros finais pra você saber qual que você gosta. Não pra saber qual que Assim, você você tem que gosta. ter conteúdo. Você tem que saber
o que aconteceu dos outros personagens para você saber o final mais completo. O final mais longo, digamos assim, não completo, o final mais longo. Sim, é porque o final mais complexo ele envolve todos os personagens de alguma maneira e ele acaba, vamos dizer assim, meio, de certa forma, meio Disney, né? No caso encerra a trama, né? Ele encerra a trama meio Disney. Por exemplo, se você escolhe o lado da Ruria, você tem o final dela, você descobre que ela passou por poucas e boas, foi abandonada. Você sabe a história dela. Sabe a história dela, por exemplo, ela é uma menina, você vê essa menina, nossa, que animada, não sei o quê. Mas aí você entende que ela é toda uma menina desequilibrada do caramba. E tem motivo pra isso. Os pais eram desequilibrados. Os pais acabam dando uma puta solução pra vida dela. Tipo, tá difícil criar ela, né? Por que a gente não se suicida e deixa todo o dinheiro pra ela? Ótima forma de resolver o problema da sua vida. É uma forma De assim, sustentar o seu filho, né? muito lógica e muito complexa. Então, exigir que uma menina dessa seja equilibrada, a gente tá querendo ser chato demais, né? É por isso mesmo que eu já tô fazendo meu seguro de vida hoje. Só que eu não pretendo exigir pra deixar tudo pra sua filha. Mas só você colocar 100 reais por mês até você 60 anos da sua filha. Ela vai ter 1 milhão. Se eu estiver vivo até os 60 anos da minha filha. Ela vai ter 1 milhão. milhão. Ah, quanto você tem? 30? Não deu. Pra 90, vou colocar pra 90. No caso da Topo, ela tem mania de grandeza, né? A Topo ela não fala diretamente o que ela quer. Ela só faz. Não, ela se pode de uma maneira misteriosa, entendeu? Sim, ela só faz como que eu ia falar. Você não. Eu não soube exatamente o que ela quer até hoje. Você é só louca. Eu não posso considerar loucura. Ela sabe que ela está sendo meticulosa naquilo que ela quer. Ela sabe o que ela quer. Mas ela não revela isso daí pra você. Entendeu? Ela sabe que ela quer. Você não. E ela não revela isso diretamente no jogo. Tipo, não é como o jogo é inteiro em japonês, não dá pra deduzir exatamente o que ela quer. Será que eles não pensaram numa possível sequência desse jogo? Não. Não, porque no que poderia ser sequência com a Blood Plus, eles simplesmente Quase um reserva. Não, então, deixaram vago. deixou vago assim mesmo. O Blood fez um sucesso relativo, né? Principalmente pela qualidade da animação da IG. O OVA, que é um plot diferente do jogo, o jogo ele é legal pela essa complexidade que a gente falou, de ter múltiplos sinais, múltiplas escolhas, coisas que eles tentam Muitos simular. replays. Fator de replay alto, coisa que eles prometem isso pra gente hoje e não conseguem cumprir. Estamos falando de 2001, estamos em 2015. Na verdade, se for ver lá no Japão, ele teve muito de jogo assim. Eles já têm um histórico de jogo assim no Japão. Sim, foi. Coisa que está chegando no Ocidente, o ocidental está começando a prestar atenção nisso agora. Ou Né? melhor, tá tentando imitar. É do jeito dele. Não vai fazer igual. Não, tô falando assim, porque muitos jogos não são tão bons. E vale a pena comprar um Play 2 para jogar Blood? Você não, é difícil você achar o jogo. Então só na base do emulador que sabe. Jesus Maria José, eu não como é que encontrei um compra isso? emulador de PlayStation 2 que funcionasse. Você vai ter que achar ruim no emulador. O que vale Jesus Maria José, como é que vai rodar esse emulador, né? Então, você vai ter esse problema. Por isso que o jogo não é conhecido. É aquele negócio que o pessoal fala, simplesmente ver um jogo, em japonês eu não vou jogar. Se passasse, tipo, hoje em dia mudou um pouco isso daí, porque tem muito fansub, né? Então você acaba conhecendo muita história boa sem ter saído pelo nacional, né? É isso, pessoal. A gente vai ficar cavucando bastante coisa, trazer coisas pra vocês que vocês não conheceram, ou pouquíssima gente conheceu, mas vale a pena ir atrás. Aguardem os próximos episódios, que teremos temas muito abrangentes. Vamos falar de anime, vamos falar de game, vamos falar de game que mistura anime, anime que mistura game. E sempre isso, buscando coisas que a gente teve contato, gostou pra caramba, e a gente não encontra na internet por facilidade, tem pouca gente falando. Que essa que é a graça. Explorar conteúdo que ninguém conhece. Até mais!
詰めていたあの日の痛み平気なふりでここまで来たけど本当はいつも言葉さえ探せないでいたよ Destiny 不安な行動一人どこへ向かうの引き返せない悲しみだけ Bleed myself 夢に届きそうで手を伸ばしたけど気づけばもう何もなくて心に描く青空だけを胸に押し当ててここにいることあなたにだけは分かってほしい Destiny 消えない痛みどこへたどり着いても明日に触れたい心のまま Bleed myself Destiny 不安な行動一人どこへ向かうの引き返せない悲しみだけ Bleed myself Destiny 消えない痛みどこへたどり着いても明日に触れたい心のまま Bleed myself Yeah Destiny 繋いだ未来遠く果てしなくても歩いていたい優しさ抱いて近づきたい